Respira, torcedor corintiano. Respira, porém guarde o fôlego no peito, na garganta para poder cobrar. Não é hora de empolgar, não é hora de dizer que este é o espírito do Corinthians, pelo contrário, é hora de cobrar, porque se as coisas continuarem assim, o corintiano não vai ter paz em 2025 e provavelmente o Corinthians vai passar em branco mais um ano. É esse o tom que o torcedor precisa entender, que os jogadores precisam entender, especialmente o que a diretoria também precisa entender e comissão técnica. Ninguém escapa. E o torcedor tem toda a razão de ficar chateado depois desta pré-eliminatória. Ser eliminado pela UCV seria vergonhoso. Vergonhoso. Porém, a classificação nesta pré-Libertadores para mais uma pré-Libertadores dá uma espécie de sobrevida e uma segunda chance àqueles que talvez não merecessem, e eu não estou falando do torcedor, estou falando para quem estava em campo, diante das fracas exibições, tanto no primeiro jogo, muito pior, porque foi de barriga cheia, foi no desleixo, foi na falta de vontade, quanto na segunda partida, que outros problemas, aí sim, mais preocupantes até do que a barriga cheia, mais sistemáticos e mais difíceis de resolver, apareceram para deixar o jogo numa tensão muito grande. Vamos lá. Corintiano e corintiana, não glamourizem o entendimento e o fator sofrer daquela frase: se não for sofrido, não é Corinthians, para esse jogo. Porque não deveria ter sido sofrido. Do outro lado, a UCV é uma equipe muito frágil, muito fraca, para o Corinthians ter que sofrer a ponto de ficar a poucos minutos de ir para as penalidades e correr o risco de ficar de fora da Libertadores. Então, não glamourizem isso, porque eu tenho certeza que o sofrimento é a base muito do que é ser Corinthians, mas não dá, não dá. O Corinthians tem um grande problema, e esse problema é defensivo. Não importa se você tem as melhores individualidades lá na frente, se você tem a qualidade de Garro, se você tem a qualidade do Memphis, se você tem os gols do Yuri Alberto, se você tem o talento do Carrilho, se você tem o brilho do Bidon, não importa. Se lá atrás o Corinthians continuar falhando como está falhando, não tem jeito, cara. Não tem para onde correr. O Corinthians ficou correndo atrás do próprio rabo a eliminatória toda. E nesse jogo ficou explícito vários problemas. E a defesa está passando para o sistema de meio campo, para o sistema ofensivo, uma insegurança tão grande que contamina a equipe. Pô, Quesada, não são só os jogadores de defesa, sim, é como o Corinthians se defende. Mas obviamente que não é só o coletivo. Individualmente o Corinthians também está falhando. São 14 jogos até aqui. Em apenas 3 o Corinthians não tomou gol. São 16 gols sofridos. O Corinthians tomou 3 gols da UCV, cara. E 2 em Itaquera. Com falhas próprias. Esse é o grande problema do Corinthians hoje. Eu não tenho confiança de que o Corinthians não vai ser surpreendido pelo Mirassol no final de semana tomando gols bobos e que acabem numa eliminação. O Corinthians precisa urgentemente solucionar isso. Porque ofensivamente, me parece que o Corinthians tem cartas e cartas na manga, inclusive saindo do banco de reservas, para resolver as partidas, para fazer 1, 2, 3 gols. Agora, se tomar gol todo jogo, e mais do que um gol todo jogo, contra equipes frágeis, por falhas próprias, vai ficar muito difícil. Muito difícil. Pois bem, corintiano e corintiana, chega aqui, deixa o like, inscreve aí no canal e deixa o seu comentário, o que você achou desta classificação. Vamos por pontos por aqui para a gente não se perder. O Corinthians entrou em campo com toda a carne no assador, né, como dizem os espanhóis,
tudo que tem de melhor e tinha que ser assim, tinha que dar uma resposta e tinha que dar uma resposta de postura para o torcedor. E no hino, os jogadores perfilados, você via a cara dos jogadores corintianos, dava para sentir que os caras iriam com sangue no olho, com a faca nos dentes, para tentar resolver a parada já no primeiro tempo. Tanto que com 3 minutos de partida, o Corinthians já fez 1-0. Uma belíssima jogada do Carrilho, que aliás é um senhor jogador, né? E a gente fala muito do Carrilho em várias posições, mas realmente aquela posição caindo pela direita, inclusive chegando na ponta para fazer um contra um, cortar e passar como faca quente na manteiga para centrar no meio, é fantástico. E o Yuri fazendo um gol de centroavante, né? Belo gol do Yuri, mais um gol importante do Yuri, 1-0. Nesse momento, o Corinthians tem que baixar a tensão e não jogar como um time nervoso, um time infantil. Especialmente o sistema defensivo. Calma, vamos tocar a bola, vamos manter a posse. E logo na sequência, o João Pedro, que é um jogador muito jovem, que muita gente se empolga com o João Pedro porque fez boas partidas no início, mas que eu já alertei aqui, tem tomadas de decisão erradas ainda. Um jogador que precisa evoluir. Não dá para cravar o João Pedro como a salvação da defesa. Nosso melhor zagueiro, vai ser ele mais um ali. Não podemos colocar todo esse peso, essa responsabilidade no João Pedro, porque ele ainda não está pronto 100%. Ele pode ser melhor que os outros que estão no banco, mas ele não está pronto 100%. O jogo do João Pedro hoje é muito ruim, cara. Não só nesse lance do gol, mas em outros lances em que ele chega atrasado, em que ele disputa mal a bola aérea no 1 contra 1, em que ele se desespera e chuta para fora, em que ele não consegue sair jogando, em que ele dá passe lateral porque está sem confiança em verticalizar. Então, assim, não vou colocar na conta do João Pedro só, mas individualmente ele foi muito mal. E individualmente também é um problema do Corinthians. Não dá para se esconder no coletivo só, porque isso é muito fácil. Enfim, ele tenta sair jogando de uma forma esdrúxula, dá uma bola para cima para aliviar e sai o gol, né? Inversão de jogo, depois cruzamento na área e sai o gol da UCV. E o empate parece que colocou uma cobrança muito grande nos jogadores do Corinthians defensivamente falando, que todas as ações pós o empate foram inseguras. Cobertura mal feita, jogador batendo cabeça, André Ramalho e Bidu, muita coisa mal feita. Assim, o lance parece que desencadeou um fantasma da preocupação defensiva do Corinthians, que realmente existe, e os caras começaram a errar muita coisa básica, até básica. Pois bem, o Garro ainda não está 100% fisicamente, dá para sentir no segundo tempo uma queda muito grande, mas mesmo na primeira etapa ele ainda está errando algumas coisas que, enfim, não erraria no final da temporada passada. O Corinthians vai na empurrância e consegue fazer o 2-1 com o Bidu. Antes disso, o Memphis estava mal no jogo, estava desligado, perdeu um gol incrível, né? Que a bola passa por baixo das pernas dele, que não pode perder. Mas depois ele conseguiu ligar no jogo após acertar esse passe para o Bidu e mais uma assistência na conta do Memphis. Eu tenho a impressão realmente que o Memphis vai ser um cara muito mais garçom do que finalizador, né? Eu acho que os números do Yuri vão ser espetaculares, assim como já foram na reta final da temporada passada. O Memphis vai influenciar muito nisso, mas ele é muito mais um preparador de jogadas do que propriamente um cara egoísta de finalização. Isso é bom, isso é meio ruim, porque acaba que em alguns momentos eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais egoísta, mas isso é ajuste fino. No fundo, ele não fez um grande jogo, mas deu mais uma assistência, foi fundamental. Bidu fez o gol. Enfim, não sei a comemoração se foi algum recado para alguém, sei lá, mas também calma lá, né? E depois disso, o Hugo fez mais uma ou duas defesas fantásticas e num escanteio o Corinthians toma o gol com o Hugo saindo muito mal. E o 2-2. Vira para o segundo tempo, o Corinthians volta bem, cria algumas chances, duas defesas muito boas do goleiro
da UCV com chutes do Memphis, enfim, tem mais uma outra oportunidade, mas é muito pouco. O time vai ficando ansioso, a UCV vai entendendo que o resultado de 2-2 é bom e vai descendo as linhas, vai baixando, vai marcando e tentando levar o jogo para os pênaltis. Tem ainda um chute que o Hugo faz uma defesaça no segundo tempo. Eu tenho a impressão que o Hugo pegou mais que o goleiro da UCV nos dois jogos da eliminatória. E faz uma defesaça. E o Corinthians começa as substituições, entra o Romero, entra o Thales Magno, sai o Bidon. O Bidon faz um bom jogo na minha avaliação, principalmente no primeiro tempo. Gerou jogo, deu passe. Foi interessante o jogo do Bidon. Acho que é um jogador que não se esconde, né? Pela sua pouca idade, a gente às vezes acha que o cara pode se esconder num jogo desse, mas não se esconde. Teve que sair porque o Corinthians precisava de mais um atacante, precisava liberar alguém do meio campo e ele vai ser sempre o primeiro nome a sair, né? Não vai tirar o primeiro volante, não vai tirar o Carrilho, tem que tirar o Bidon para não tirar o Garro. E aí saiu o Bidon. As modificações foram acontecendo, o Corinthians foi na base da vontade, o Thales Magno entrou escorregando muito, errando muito ali um contra um e tal. Mas, numa jogada de puro abafa, bola centrada na área, acho que foi o Bidu, né, que jogou na área, e o Yuri fez um golaço. Golaço mesmo, sem pulo ali, chutou bem, gol de centroavante. Já é o artilheiro do Corinthians no ano, junto com o Thales Magno, e tirou o Corinthians do sufoco. No final ainda teve um sufocozito ali para passar, mas é isso. O Corinthians passa num 3-2. O que pode ser bom desse 3-2? Os avisos. Os avisos. O Corinthians não pode entrar de barriga cheia em nenhum jogo de Libertadores. Foi um parto para conseguir se classificar e precisa entrar para resolver as paradas, porque se deixar para a última hora, independentemente se for com a UCV, com o Barcelona de Guayaquil, vai correr o risco de sofrer e ficar de fora de uma competição que vai abrir tanto financeiramente para o Corinthians, quanto também, enfim, do ano esportivo do clube, que não tem a necessidade pelo time que tem, pela folha salarial que tem, pelos investimentos que foram feitos, pela torcida que está há 25 jogos colocando mais de 40 mil pessoas na, na Neoquímica Arena. Não tem necessidade disso. Então, assim, fica o recado para o Ramon. Eu não sei o que o Ramon tem que fazer, mas ele precisa ajustar essa defesa coletivamente e individualmente. Precisa encontrar o parceiro do André Ramalho, ou o próprio João Pedro, enfim, se recuperar, mas tem que proteger melhor o setor. Bola aérea, o Corinthians não pode sofrer do jeito que está sofrendo, isso é treino, isso é treino. E fica o aviso para a diretoria. Precisa contratar um grande nome para a zaga. O Corinthians precisa de um zagueiro muito bom, jogador muito bom melhora jogador. E o Corinthians precisa desse cara, precisa desse nome. Não foi buscar, estrategicamente errado, porque o Corinthians já veio a público falar que tem bons jogadores para a posição, que a prioridade era manter os jogadores, precisa buscar um jogador para a posição. Enfim, não é só o zagueiro, né? Precisa de lateral reserva, uma sombra para o Yuri, mais um ponta, enfim. Até agora, nada de mercado. Nada. E não é que o Corinthians não tem carências. Tem carências. Meus caros, é isso, tá? Espero que vocês tenham uma noite mais tranquila do que foi o jogo. E voltamos em breve para falar do Corinthians. Vamos sempre falar de Corinthians aqui no canal. Generosamente seu like, seu comentário e a sua inscrição. Tchau.